Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aí trazer mais um vídeo sobre o meu novo setup, né? Fiz algumas mudanças aqui e aí quero compartilhar com vocês e aproveitar para saber se vocês também fizeram alguma coisa aí aproveitando a Black Friday, né? O dia 11 do 11, a Black Friday em si, dia 12 do 12 agora, enfim. O que você fez aí ou preparou para 2026? Fez alguma mudança no seu computador? Esperando aí, quem sabe, o novo GTA, né? E aí, o que você comprou, o que não comprou, ou acabou montando um computador, ou desistiu de montar, né? Muitas notícias aí sobre hardware, né? Essas mudanças de preços aí. Um pouquinho em particular aí, referente a Black Friday, eu não vi grandes coisas, não sei se vocês também tiveram essa impressão. Eu não vi muita coisa, apesar de ter comprado na Black Friday, né? Mas aí, ao longo do vídeo, eu vou falando para vocês o que eu acabei comprando e o porquê que eu comprei, né? Então vamos lá, galera. A compra que eu fiz aqui no meu setup, eu tinha um monitor aqui de 24 polegadas, tá? Agora eu tô com dois monitores aqui de 27 polegadas. Bom, geralmente, para você que quer montar aí um setup com monitores, não necessariamente você precisa montar com dois monitores iguais, né? Se você tiver um monitor de 27 e casar ele com um de 24 aqui, o secundário, fica legal pra caramba. A questão aqui para mim, para ter montado esse setup com dois monitores agora, de 27 polegadas, é para, talvez alguns já saibam, talvez outros não, né? Quem gosta, né, e justamente é isso, quem gosta de jogo de simulação sabe, né, que é bacana você ter monitores iguais, né, que na hora de você combinar a imagem, ficar tudo certinho, ficar tudo alinhado. Então esse foi o motivo, né, para que eu comprei esse segundo monitor, né? Eu não jogo jogos de corrida, né? Eu comprei esse monitor aqui, acabei descobrindo para mim jogar os jogos que eu jogo, tá, galera? Euro Truck e American Truck, né? Então, para esses jogos, não é necessário você ter três monitores para jogar. Você pode jogar até com dois monitores, né? Você vai ter a visão ali central e a da direita, que é o principal, que é para quem conhece o jogo Euro Truck, sabe que quando você joga ali, você só tem aquela visão, você perde a visão do retrovisor. Aí geralmente você tem que configurar um botão para você ficar virando a cabeça, né? Fazer a rotação para você enxergar o outro retrovisor. E com essa configuração aqui de dois monitores, eu consigo ter a imagem central e a imagem do outro retrovisor. E fica bacana, dá uma imersão legal. Eu vi alguns vídeos, né, do pessoal fazendo isso aí. Até tentei fazer com o meu monitor de 24, mas não ficou tão legal. Aí veio a Black Friday, né? Aproveitei e falei assim, quer saber? Deixa eu acompanhar os preços, né? Para ver se realmente compensa, né? E aí vem a questão, né? Que eu falei para vocês. Talvez é a minha impressão que eu tive, não sei se vocês vão ter a mesma impressão, mas eu não vi tanta coisa assim com um preço bacana, né? Aí, mas tá assim, mas você não viu coisa com preço bacana e comprou? O que eu fiz nessa Black Friday, galera? Eu aproveitei o que eu tinha e vendi essas coisas, né? Acabei que nem o monitor de 24 meu eu vendi minha placa de vídeo, tô com a minha placa-mãe para vender ela, quer dizer, na verdade eu praticamente vendi ela, né? Placa-mãe, vendi. Então assim, a minha Black Friday, o que eu fiz? Eu aproveitei o que eu tinha, né? Vendendo essas peças para comprar novas. Então, na verdade, eu não aproveitei a Black Friday em si pelo valor, né? Pelos valores, porque eu não, como eu disse para vocês, não encontrei. O monitor, praticamente o mesmo preço que já tinha vindo antes, né, nos meses anteriores aí, foi o mesmo preço, cara, não vi tanta diferença no monitor. Agora, eu acredito que ele esteja um pouquinho mais caro, eu paguei acho que 898, né, o valor dele, porém eu vendi o meu monitor, né, vendi o meu outro monitor, então eu criei o meu próprio desconto, entende? Eu acabei criando meus próprios descontos. Então vamos lá. Eu tinha um monitor aqui da LG, os dois ambos são da LG, tá? São LG Ultra Gear. Um é o de 144 e o outro é a versão mais recente, que é de 180, né? Que eu fui adquirir. Na verdade, o 180 é esse daqui, eu sempre confundo aqui agora. O 180 aqui eu coloquei como principal e o de 144 coloquei como secundário. Apesar que, quando você vai rodar nesse sistema
de usar os dois monitores, eles vão rodar na mesma frequência. Acabo que, como eu não jogo muitos jogos competitivos, ou esses jogos, eu acabo deixando os dois na mesma frequência. Eu deixo esse daqui de 180 em 144 também, né? E aproveitando um pouco para falar desse monitor aqui, em relação ao anterior, o que acontece? O monitor da LG Ultra Giga de 144 Hz, eu achei um monitor na época bem completo, né? Foi o melhor custo-benefício do ano, né? Antes de lançar o de 180. Ele, para mim, era um monitor completo. Se eu tivesse encontrado outro de 144 Hz, era ele que eu iria comprar. Por quê? Aí vem a diferença desses dois monitores aqui. Esse monitor aqui, o secundário de 144 Hz, a questão do acabamento dele, o acabamento que eu digo é o quê? Ele veio com uma base que eu acho que ela é até completa. Assim, você comprou um monitor, aí você tem uma base onde você tem a angulação, você consegue angular, rotacionar e altura, ajuste de altura. Já quando essa versão aqui, a nova, a de 180 Hz, o que eles fizeram? Praticamente é o mesmo monitor, né, galera? Vamos falar assim, aumentaram só o Hz, colocaram uma frequência maior, só que aí, em contrapartida, ao invés de manter aquela base que o 144 tinha, tiraram a base, né? A questão de calibração de cor, pode ser que tenha alguma diferença, inclusive tem até um vídeo, se for possível eu vou deixar aqui na descrição, ou num link, tá? O vídeo do Peperaio, quem não conhece o Peperaio aí, ele é um youtuber, influencer também, aí fala de tecnologia com muito mais, como eu vou dizer aqui, no âmbito que eu, né? Tem já uma experiência nessa parte técnica, né? Mas assim, em questão do uso, para mim aqui no caso, os dois monitores têm a mesma qualidade. Só esse detalhezinho aí, né? E aí, o que aconteceu? Por que eu tô falando do acabamento dele em relação à base? Por que eu tô falando isso aqui? Como ele não tem a base com ajuste, você vai jogar, se você for combinar os dois monitores, tem que ficar ali na mesma posição, né? E a base que veio nele, ela é bem pequenininha, não dá a mesma altura. E mesmo que eu abaixasse a base do de 44, eles dois não iam ficar iguais. Provavelmente ia ficar mais ou menos assim, vamos dizer, né? Aqui as quinas aqui do monitor. O que me salvou foi que eu tinha uma base, aquelas bases de mesa, né? Que eu comprei para uma televisão minha que a gente acabou perdendo o suporte os pezinhos dela, de colocar na mesa. Eu falei, pô, vou comprar um suporte. Aí eu acabei achando esse suporte. E ele tem as mesmas coisas, e eu consegui deixar eles na mesma altura. Só que ocupava muito espaço aqui na mesa, né? Os pezão bem largo. Esse aqui de 144, por incrível que pareça, os pezinhos deles, eles eram um V mais aberto, né? Mas não ocupava tanto espaço, né? Se esse aqui também tivesse vindo com essa mesma base, eu acho que eu deixaria os dois, porque minha mesa aqui ela é bem comprida e não ocupa espaço. Mas aí o que aconteceu? Acabou que a base que eu tinha, o pé dela era muito larga, tanto que o meu mousepad aqui, ele ficava em cima, né? Aí o que aconteceu? Eu acabei fazendo uma segunda compra, que foi, como vocês podem ver aqui, eu estou usando um suporte articulado. E realmente, galera, assim, eu não ia comprar esse suporte articulado, né? Eu estava tentando fazer uns ajustes aqui, aí meu irmão acabou comprando pro setup dele. Inclusive eu vendi o segundo monitor para ele ficou com ele. Ele tem um monitor lá Quad HD de 27, aí combinou só para combinar ali com o dele. O monitor secundário que ele usava era um monitorzinho de 21 polegadas. Eu falei, se você quiser o meu, enfim. Aí ele comprou esse suporte. Me mostrou o suporte, eu falei, pô, bacana esse suporte, né? E aí eu falei, acho que eu vou pegar também esse suporte. E acabei pegando, né? Esse suporte articulado aqui é o ELG FN160. Esse aqui é o modelo novo, é um novo visual. Tá? Ele é diferente na base dele aqui. Porque essa base aqui, ela não é aquela primeira. Vocês geralmente devem saber que ele vinha com uma base que já vinha até com os conectores USB aqui, se no caso você quiser se ligar. Deixa eu só ver se eu tenho uma caixa aqui. Bom, galera, retornando aqui o vídeo, como eu falei para vocês, está aqui a caixa do suporte, tá? LG EFN 160, 2 monitores, suporte aguenta aqui monitores até 35 polegadas, de 17 a 35, fala aqui na caixa, tá? E o que eu falei para vocês,
A única coisa que muda aqui é esse detalhe aqui na caixa, o novo visual, né? O que acontece? Aqui tá um pouco apagado a base que eu falei que vinha com ele anteriormente, que é a que dá para você colocar aqui os cabos USB para você ligar lá no computador e deixar duas entradas USB. Aqui tá bem pequenininho, mas vocês podem perceber que a base dele aqui, ó, é diferente, tá? Mas é só isso. No caso do suporte aqui, tá? Se você quiser um suporte com a base, com entradas USB, se atente só a esse detalhe aqui para você não pegar esse daqui com um novo visual que não tem a base, tá? Não tem a base aqui, não vai ter, para você fazer as conexões USB através da base. Tá? Só se atente a isso se você for pegar esse modelo aqui. Opte pela opção antiga dele, né? Ou de repente há outras opções aí também que já vem. Pelo jeito, pelo que eu vi, a LG fez esse negócio aqui. Não cheguei a procurar, também não era uma coisa que eu ia fazer, tá? Então por isso para mim eu não me importei muito, mesmo vendo essa situação aqui depois do novo visual, tá? De não ter a base anterior que era com suporte. Outra coisa que eu fiz aqui para vocês verem, tá? Aqui, ó, é a forma como eu uso meus monitores quando eu vou jogar, né? Eu coloquei ele aqui na horizontal agora, tá? Então é assim, ó. Como vocês podem ver minha porta ali, ele vai um pouco para fora, né? Quando eu coloco os dois, mas é mais prático eu rotacionar ele aqui no suporte articulado, né? Do que pegar aquela base como vocês viram na imagem rapidinha que eu coloquei, né? De ficar mexendo a base aqui. Aqui não, aqui é só rotacional. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Venho aqui e rotaciono do jeito que eu quero, ó. Tá? Então é isso aqui. Muito mais prático. E mesmo que você não jogue também, né? De repente, se você quiser fazer outra coisa, é muito mais prático. Opa, deixa eu deixar isso aqui. Vamos lá. Foi só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Eu ajustei aqui, ó. E assim que eles ficam quando eu vou jogar aqui, tá? Ficam assim os dois monitores quando eu vou jogar. Então aí, bom, eu já falei do monitor, do suporte articulado para vocês. E vamos falar agora também das outras compras que eu fiz. Deixa eu pegar aqui a caixa, quase caiu aqui. Vamos vir aqui rapidinho. Tá, galera? Então vamos aqui, ó. Próxima compra que eu fiz. Troquei minha placa de vídeo, tá? A placa de vídeo que eu tinha era RX 5700. Ela não aguentou, tá? Fazer essa combinação dos monitores aqui. O jogo ficava em média uns 20, 15 FPS, tá? Não conseguiu jogar. Eu não tentei mexer na configuração do jogo para diminuir a qualidade, né? A RX 5700, a concorrente direta dela, para referência para vocês ficarem cientes, é a RTX 2060. Então ela equivale a uma 2060, né? É igual ali, eu acho que na época a RX 5700 era superior a 2060, e depois ela ficou inferior a 2060 Super, né? E aí, bom, eu resolvi trocar minha placa também, tá? Consegui vender a minha placa de vídeo, a RX 5700, e procurando uma placa que rodasse, né? Que eu conseguisse usar os dois monitores para jogar, a opção que eu encontrei foi essa daqui, tá? A GeForce RTX 5060 Shadow, tá? Shadow aí da MSI Dual Fan, tá? É uma placa ótima aí para o Full HD. Acho que é uma placa aí custo-benefício hoje, se você for parar para pensar no Full HD, você que vai jogar no Full HD, é uma ótima placa, ela está bem acima da RX 7600, tá? No caso da AMD, e ela compete diretamente no caso da AMD com a 9060, né? A 9060 XT. Também tem as duas opções aí de 8 e de 16 GB. No caso aqui, eu optei por essa daqui, pelo custo-benefício, pela questão do preço dela, tá? Eu já testei ela no jogo e me atendeu, tá? Ficou bacana. Agora eu consigo jogar a 60 FPS ali. Tive que diminuir algumas coisas do jogo, né? Eu tive que diminuir ali, mas foram pouquíssimas coisas. Mas assim, se você não for usar ela para esse mesmo intuito que eu, se você for jogar os seus jogos campanha, os jogos aí competitivos, você pode procurar reviews delas aí, que a placa ela tem uma performance bem legal. Por que eu talvez peguei essa daqui de 8 GB? Como eu disse para vocês, tem a questão do preço também. O que enquadrou no meu valor foi essa daqui que eu consegui.
mesmo com a venda da outra placa, tá? O que me enquadrou foi essa aqui. Mesmo com os 8 GB, eu fazendo isso aqui não estourou os 8 GB da placa. Não estourou. Eu tenho um jogo atual que está instalado aqui, que é antigo, para falar a verdade para vocês, né? O Days Gone, que eu tô jogando. E o jogo ficou legal pra caramba. Tô jogando também o The Witcher, o 2. E em falar no The Witcher 2, com as novas tecnologias aqui, DLSS 4, e aí o Frame Generation, que foi uma das coisas também que eu optei por essa placa aqui, né? São as novas tecnologias. Poderia ter optado por uma 3060, uma 4060, até poderia, né? Mas se vocês pesquisarem o preço ou verem os preços aí, a questão de preço estava quase igual essa daqui. Então por que eu vou pegar uma placa? Tudo bem, as placas são boas, 4060 ou a 3060. A 3060 tinha até a de 12 GB, mas assim, eu não achei conveniente comprar ela, né? Por mais que essa daqui tenha 8 GB, ela consegue ser superior, né, em performance, mesmo tendo os 8 GB. Então, de repente, esses 8 GB aqui vai impactar você lá na frente para os jogos que ainda vão vir. Para os jogos que estão aí já no mercado, se você fizer uma configuração ali básica, né, não extrapolar a questão de textura, né, colocar o jogo no ultra, dependendo do jogo que você for jogar, eu acredito que você jogue bem. Pelos testes que eu vi por aí antes de comprar ela e me decidir por essa daqui também, tá, foi isso. Tá? Eu achei que não ia impactar tanto, né, a questão da VRAM dela, mesmo porque também, aí eu vou falar logo daqui a pouco, da placa-mãe. Eu tinha uma placa-mãe PCI Express 3.0, isso também no começo me impactou bastante. Falei, será que isso aqui não vai perder performance? A questão do PCI Express aqui, né, que pode influenciar, é só se você estourar a memória de vídeo dela, né, os 8 GB dela aqui da VRAM. Se você não estourar, você vai jogar tranquilamente. Então, de repente, se vocês for jogar jogos antigos aí, né, dependendo da configuração que você colocar, os jogos atuais, você não estourando a VRAM, cara, é uma ótima placa. Eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? Então, a caixa dela tá aqui, novas tecnologias, DLSS 4, Frame Generation, e eu vou falar para vocês que deu bastante diferença. O The Witcher 2 pareceu outro jogo, né? Quando eu comecei o jogo, eu ainda estava com a RX 5700, comecei o jogo com ele, e aí depois eu troquei a placa e fui com essa daqui. E eu fiz algumas configurações lá. Nossa, o jogo parece outra coisa. Deixa eu mostrar ela aqui. Deixa eu mostrar ela para vocês. Vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui e virar a câmera. Bom, pessoal, voltando aqui com vocês, então tá aqui a placa, tá? GeForce RTX 5060. A construção dela é bem simples, tá? Mas não possui RGB nem nada do tipo, tá? Vocês podem ver aqui que é vazado, mas você consegue ver aqui os dissipadores de calor dela, tá? Aqui em cima, o black plate dela é de plástico, tá? Mas isso aí também não interfere em nada na construção da placa. Não interfere em nada, tá? Aqui. E um detalhe aqui da placa, deixa eu olhar aqui no computador, a temperatura dela agora está em 38 graus. Provavelmente as ventoinhas aqui não vão estar funcionando, tá? Como vocês podem ver, tá? Não estão funcionando porque ela só ativa em determinada temperatura, tá? Só ativa em determinada temperatura. Essas temperaturas eu acredito que seja a partir do momento que ela chega em 50 graus, aí sim funciona. Eu jogando aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Tá aqui os dois monitores na horizontal, tá? Tá ali, ó, tem a temperatura, 38 graus. E assim, o único momento que eu consegui, vamos dizer assim, estressar a placa de vídeo aqui, foi jogando o jogo, o Euro Truck, tanto o Euro Truck quanto o American Truck, tá? E aí sim, assim, a temperatura chegou a 70 graus, mas assim, não fez barulho, pessoal, não fez, tá? Se vocês estão ouvindo algum barulho agora, eu diria que é mais das fãs do gabinete, tá? Porque aqui tem a fã aqui em cima, a fã aqui, tem essa daqui do water cooler que eu coloquei, e tem as duas aqui na frente, no meu gabinete, tá? Eu ia fazer um push and pull na questão de airflow, né? Aqui, e aí mas só me sobrou essa daqui, eu acabei deixando assim. Mas enfim, a questão da placa aqui é super silenciosa, como eu disse para vocês, jogando o Euro Truck ou o American Truck, combinando os dois monitores ali,
Eu não vi grande barulho, grandes ruídos, tá? Não faz, o que eu ouço aqui no meu gabinete em si, é as ventoinhas do gabinete e não a placa em si. Foi o único jogo assim que, vamos dizer assim, que estressou a placa, né? Em questão de temperatura, de performance de uso, não estourou a VRAM, tá? Não estourou a VRAM aí da placa de vídeo. The Witcher, né? Bom, jogo antigo pra caramba, não faz nem cócega numa placa dessa. Days Gone também não, que é aquele exclusivo do PS4, tá? Também não fez. Sim, questão de performance da placa, galera, para quem, como eu disse, né, para quem tá procurando uma placa para jogar Full HD e até com um pezinho ali no Quad HD, é uma boa placa, uma boa placa. Meus monitores os dois monitores são Full HD, então eu não me preocupo com essa questão, né? O negócio vai ser o Full HD e acredito que, por o que eu tenho aqui uma biblioteca cheia de jogos aqui da Epic, aí esse ano agora também aproveitando aí, galera, peguem os jogos aí, fiquem atentos aos jogos misteriosos da Epic, né? O primeiro jogo aí foi o Hogwarts Legacy, também acho que essa placa aqui consegue levar de boa esse jogo, a fiação atrás, né? A gente tenta esconder. E aproveitando aqui já, aqui ó, eu tenho minhas duas placas, tá, galera? Vamos falar aqui da placa-mãe, que vocês já estão vendo ela aqui também, tá? Essa aqui, a placa-mãe também minha é uma MSI, tá? B550 Game Plus, tá? Ela é o modelo ATX, que eu também fiz a troca. A única coisa que eu não troquei aqui no meu setup, pessoal, foi o processador, tá? O processador e as memórias. Aqui eu tenho 4 pentes de 8, totalizando 32 GB de memória, tá? Não estou usando Dual Channel. Essa questão de usar as 4 memórias, para mim, não interfere Quad Channel, né, vamos dizer assim. A 3.200 MHz não me interfere. Então, minhas compras foram o monitor, suporte articulado, troquei a placa, e aqui, ó, tá a placa deixa eu colocar aqui, tá aqui, ó, vou colocar ela aqui assim, vamos colocar aqui assim, ó, as duas placas aqui, a B550, tá? A questão da placa de vídeo aqui, vocês podem ver, ela tem uma construção forte, vamos dizer assim, né, para aguentar processadores, aí você vê os dissipadores ali dos DRMs, então é uma boa placa, tá? Eu poderia ter pego a Horus Elite também, B550, aí que eu acho que para quem ainda está na plataforma do AM4, tanto a B550, a Horus Elite, aí, é uma placa que está sendo bem vendida, tá? Acho que bem vendida também. Eu quis essa daqui mais pela questão da estética, tá, pessoal? A minha B450 ali era uma placa ATX também, então teve essa questão. Não necessariamente você precisa montar com uma placa assim. Em questão de performance da placa, ela vai aguentar processadores aí, um Ryzen 5700 ou até mais, superior. Mas eu não estou pensando nisso, tá? Eu acho que eu casei bem aqui, tá? Mudando aqui para a versão para a quinta geração, né? PCI Express 4.0, processador Ryzen 5600 com RTX 5060. Casou legal assim, em questão de gargalo, acho que sempre vai ter, né? Mas assim, o equilíbrio entre processador e placa de vídeo tá bacana, tá? E a placa é bonita, ela tem um RGB ali, né? Como diz o pessoal, Game Plus, para dar um FPS, brincadeiras à parte. Então, ela é uma placa bem construída, tá? Bem construída. Essa daqui, não que essa daqui que eu tinha não fosse, tá, pessoal? Não fosse, tá? Ó, vou colocar elas aqui lado a lado. Vou colocar elas aqui lado a lado para vocês verem. Ó. Eu posso até abrir ela aqui para vocês verem. Olha. Ela era uma placa também que segura também aí processadores, tem uma boa construção também. O problema dessa placa aqui, quer dizer, eu não diria um problema, porque ainda tem muita gente aí, né, que está no 3.0, PCI Express 3.0, né? Aqui no caso, então, o que eu fiz foi dar uma melhorada, porque tanto o processador quanto o meu M2, né, de 1 tera que está ali, né, e também tem essa questão aqui do M2, aqui também não tinha uma proteção de dissipador de calor, aqui já tem, tá? Eu tenho um M2 ali de 1 tera e um HD de 1 tera também. Então aí, acho que está bem equilibrado o meu sistema. E só voltando aqui, né, a questão da placa, talvez eu não precisasse trocar. Mas é como eu disse,
ficando já no PCI Express 4.0, o impacto de estourar a VRAM da placa de vídeo aqui num sistema 4.0, eu acho que vai ser menor, tá? Mas se você estiver na 3.0, aí dependendo do que você vai jogar, e posso te afirmar, vendo vídeos aí também de outras pessoas, o impacto não é tão grande, tá? Você pode ficar tranquilo se você tiver uma B450 aí, ou outra placa que estiver no 3.0, que vai te suprir, desde que você não estoure a VRAM, tá? Porque se você estourar, realmente a comunicação vai ficar perceptível, o jogo vai ter engasgos. Na 4.0, esse engasgo não é tão perceptível assim, tá, galera? Não é tanto. E aí apareceu a oportunidade de eu trocar a placa também, eu troquei. Deixei tudo aqui no 4.0, né? Eu acho que isso aí vai dar uma questão de velocidade também, né? Então esse aí é o meu setup, tá? Que eu montei agora, quer dizer, montei agora aqui para finalzinho de 2025 e para a entrada de 2026. E é o que vai ficar aí por um bom tempo, né? Principalmente agora com o aumento de memórias RAM aí. Essa placa aí vai me suprir pelo menos, tem que me suprir até pelo menos uns 6 anos aqui. Deixa eu dar uma pausinha aqui pra gente só mudar aqui. Bom, galera, para finalizar o vídeo, então tá aí, tá? As comprinhas da Black Friday, meu setup 2025 para a entrada de 2026. A RTX 5060, questão de hardware, né? Tô falando aqui, questão de hardware, mudanças que eu fiz. Saí de uma RX 5700, vim para a RTX 5060. Então o pulo de performance também foi grande, acho que foi compensatório, tá? Para quem está na NVIDIA, né, deve estar numa 2060, se você pular para 5060 é válido. Geralmente para quem está na 3060 ou na 4060, acho que o ganho não é tão grande assim, né? Mas para quem está nas versões anteriores, aí o salto vai ser bacana, tá? Se você está aí quem sabe até numa 1660 Super, se você tiver nela e já pular para uma 5060, já vai vir para novas tecnologias, mais performance. Ainda independente de você estar no PCI Express 3.0 ou no 4.0, né? Só se atentem a essa questão aí, né? Da perda de performance na questão gráfica, né? De estourar a VRAM, mas isso aí é coisa que você pode controlar. E de qualquer forma, você vai ter um salto de tecnologia de performance muito grande, então vale a pena. O custo-benefício dessa placa aqui tá bacana, tá? Se você estiver procurando uma placa-mãe aí também, eu comprei essa daqui, a B550, a modelo ATX, mas se você está montando aí uma plataforma M4, a Horus B550, a Horus Elite, aí também é uma placa ótimo custo-benefício, tá bom? Galera, o que eu posso dizer aqui para vocês? Vamos falar de valores aqui? Deixa eu só pegar aqui. E mostrar aqui rapidinho para vocês. Aqui não vai estar aparecendo para vocês, mas eu estou dando uma olhadinha ali, tá, galera? O monitor, como eu falei para vocês, na Black Friday, eu comprei ele por R$900, R$900,55, né? Eu vendi o meu outro monitor, né? Então, praticamente, eu pegando o dinheiro do meu outro monitor para inteirar para comprar esse aqui, esse monitor saiu para mim em média R$500. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, quem criou meus descontos foi eu mesmo, né? A placa de vídeo aqui, eu paguei nela parcelado, tá, galera? Foi valor parcelado e é um valor muito bom que eu paguei, né? Esse valor eu não encontro mais, tá? Eu não encontrei mais. O valor que eu paguei nela foi R$2.148,95. Com a venda da minha outra placa de vídeo, praticamente ela saiu para mim por R$1.348,95. Olha só, como eu falo para vocês, eu criei o meu desconto da Black Friday, né? Aproveitei as peças que eu tinha, consegui vender minhas peças e consegui comprar essas novas peças aqui. Os valores da placa, independente de eu ter conseguido vender a minha ou não, o valor da placa de vídeo valeu a pena, tá? Valeu a pena. Considerando o valor, estou finalizando esse vídeo aqui hoje, dia 23 de dezembro, então, tá, eu comprei a placa nela no dia 25/11, já estou há um mês com ela já, aqui 25/11, a placa-mãe chegou no dia 28/11, o monitor chegou no dia 10/11, o suporte chegou no dia 18/11, foi tudo uma tacada só. Então, eu tive desconto. A única coisa que eu acabei comprando mesmo e tive que
pagar o preço cheio foi o suporte, né? Foi só o suporte só. Foi só isso. Mas assim, em questão de hardware aqui, acho que eu estou bem servido agora para a entrada de 2026. Nem estou jogando nesses jogos ainda, então eu estou bem suprido aqui. Acho que eu montei um hardware bem legal. Tá? E tem os 32 GB, independente de ser quad channel, né? Com 4 slots. Se você está com 2 de 8 a 16, que agora já é considerado o mínimo, de repente compensa para você pegar mais 2 pentes de 8, tá? Só mais esses 32 aí. Eu acho que o impacto de dual channel para quad channel não é tão grande. Para mim, não é perceptível, tá? Não é tão perceptível assim. Eu jogo meus jogos aqui tranquilamente. Estou jogando jogos bem para trás ainda. Nem estou jogando jogos de 2025, galera. Tá? Bom, e é isso, tá? Então deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, se você mudaria alguma coisa no setup, se você acha que está um setup equilibrado. Como eu disse no começo do vídeo, deixa aí o que você montou, ou que você montou do zero, se você fez alguma mudança, se você não achou descontos e por isso vai seguir com o seu PC, né? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí e aguarde os próximos vídeos aí, como eu disse para vocês. Não costumo fazer vídeos diariamente, esse tipo de coisa, muito caseiro os vídeos meus, tá? Mas é isso, galera. Se você gostou, deixa o like e é isso aí. Até mais.